palavra de hoje, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. Nós estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler do verso 6 a 14, Gálatas 3, 6 a 14. Acompanhe aí direitinho a leitura, é bom que sempre você leia o que nós vamos ler. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós falamos isso a semana passada. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora preste atenção, todos quantos, pois, são das obras da lei, aonde é que eles estão? Estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos ler o 13 de novo. Cristo nos resgatou de onde? Da maldição da lei. Como ele se fez isso? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então vamos à perguntinha que você já sabe, mas o pessoal da internet sempre precisa ouvir isso. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Vamos ler um verso aqui de Romanos, Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1, Paulo mostra a sua identidade com o evangelho da graça de Deus, logo no verso 1. Romanos 1:1, Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele não se fez apóstolo, ele foi chamado por Deus, olha lá, separado para quê? Separado para o evangelho. Então, o ministério do apóstolo Paulo foi exclusivamente separado para o evangelho da graça de Deus. Ele foi o pregador do evangelho da graça de Deus. Ele recebeu revelação, conforme está em Gálatas capítulo 1. Ele falou, eu não aprendi o evangelho de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Jesus Cristo revelou o evangelho ao apóstolo Paulo. Então ele tinha a liberdade de dizer que ele era uma pessoa separada por Deus. Não foi ele que se separou. Não foi ele que se santificou. Foi Deus que fez isso exclusivamente para pregar o evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo ensinou para os Gálatas? Ensinou o evangelho da graça de Deus. Ensinou a justificação, a redenção, a nossa filiação. Entende? Ensinou que o homem é salvo pela graça. Vamos falar isso de novo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês. Ouça, povo de Deus. Não vem de vocês. Não vem da sua decisão, porque você que se decidiu, você que quis, você que usou seu livre-arbítrio. Não, eu vou aceitar Jesus. Não vem de vós. Então esse negócio que o homem... Quando eu era jovem, tinha lugares que eu estava e eu ouvia assim, dá uma chance para Jesus, aceita Ele. Não tem nada a ver com o evangelho. Não é o homem, não vem de vós, não é ele que se decide, olha quem quer vir aqui na frente, aí ele vai lá. Não vem de vós.
É um dom de Deus. Então eu vou repetir: se um dia você creu em Jesus Cristo, é porque Deus fez uma obra no teu coração e Ele levou você a crer. Não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva, é obra de Deus. Eu vejo assim: vou ganhar almas para Jesus. Ninguém ganha ninguém, gente. Nenhum homem tem poder de ganhar alma alguma. Se Deus não abrir o entendimento, presta atenção, se Deus não operar naquele homem morto que não entende, que não busca Deus, que não quer Deus, que por si mesmo nunca vai entender o Evangelho, se Deus não operar no coração e na mente dele, ele nunca vai entender Jesus Cristo e muito menos crer nele. Pensa bem, uma pessoa que não conhece a Bíblia, aí você chega para ela: Jesus morreu por você, derramou sangue por você. Ele vai olhar para você e falar: você é um doido. Não vai? Ele não crê em Bíblia, não crê em nada. Quando fala essas coisas, ele está morto, ele não entende nada. Ou então vai falar assim: que esse negócio de sangue, negócio de morte, de cruz vai me salvar? Ele é totalmente avesso. Por isso uma pessoa só vai crer em Jesus Cristo de verdade quando Deus opera nela, tira a morte de dentro dela e faz ela entender, acordar, e aí ela: eu creio em Jesus Cristo. Eu não tenho poder de salvar ninguém, porque a única coisa é falar. Quem vai operar no coração de uma pessoa é Deus. Por isso, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Eu fui bonzinho, eu fui santinho, eu estou aqui porque eu conquistei, não é? Não existe uma glória diante de Deus, como eu falo assim: eu dei uma mãozinha para o Senhor na salvação. Não existe. Então, para o homem, é impossível salvar-se a si mesmo. É como Lázaro. Lázaro estava morto há 3 dias. Estava morto, não tinha como voltar. Aí Jesus chegou na frente do túmulo: Lázaro, vem para fora. A palavra de Jesus, criadora, tão poderosa, foi lá no corpo de Lázaro, foi buscar o espírito de Lázaro onde estava. E trouxe de volta, entrou no corpo, o corpo já estava em decomposição, já cheirava mal. Lázaro não deu nenhuma ajudinha. Aí ele acordou com o corpo não cheirando mal, ainda atado, e veio pairando assim, aí mandaram desatar. Como é que Lázaro foi ressuscitado? Porque Jesus lançou uma palavra criadora e trouxe ele à vida de volta. Assim é o não vem de vós. A palavra vem e te traz a vida, tira você da morte. Por isso que é pela graça. E outro fundamento da graça é que o meu relacionamento com Deus é baseado na gratuidade. Aquele, Romanos 8,31, que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com o Filho gratuitamente todas as coisas? Então, na graça de Deus não tem custo. Eu já me cansei de falar isso, gente. Vou falar de novo. Hein? Na graça de Deus não tem custo, você não paga por nada, não tem voto por nada, Deus não está interessado em dinheiro, não tem nada disso. Isso é o falso evangelho que, baseado na mentalidade da lei, ele traz, incute isso na cabeça das pessoas. Então, juntamente com Cristo, Deus nos deu de graça todas as coisas. Nada tem custo, nada eu tenho que pagar. Nada depende de mim, Ele já me deu gratuitamente todas as coisas. Mas a visão de Deus do Velho Testamento, tudo tem custo, tudo tem um preço, tudo tem um voto, tudo tem um sacrifício, tudo tem uma campanha. Deus quer o meu melhor, eu tenho que dar tudo que eu tenho para Ele. Deus é um Deus da barganha, Ele vai olhar para mim e falar: que você tem que me dar? Ih, vai dar só isso de reais. Ih, não, aquele encheu o envelope, vou abençoar mais ele porque ele deu tudo. Isso é a mentalidade pagã do evangelho que vem da velha aliança. E a maior parte do povo que estão nas igrejas estão escravizados por essa mentalidade. Eu tenho que pagar preço. Então, na graça de Deus, o meu relacionamento com Deus é tudo na gratuidade. Ele já me deu tudo e não me cobra nada. A única coisa
que Ele quer de mim é que eu cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. Aí o que aconteceu? Vieram os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento. Paulo se ausentou, eles se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram o que para os Gálatas? Não, só isso que Paulo está dizendo é pela graça, Jesus já fez tudo na cruz. Não, não é isso não, você tem que voltar-se para a lei, praticar tudo que se fala na lei, se circuncidar, guardar as festas judaicas, a dieta judaica, as leis mosaicas, tudo aquilo. Aí você vai somar com o que Cristo fez na cruz. E aí o resultado é que vai dar em salvação. E perverteram a fé dos Gálatas, os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus e começaram a tentar alcançar o que foi dado gratuitamente a eles pela prática das obras da lei. Então eu tenho que entender o arroz com feijão. A lei acabou na cruz. Vamos pegar aqui 2 versos aqui, vai para trabalhar nisso. Até quando a lei teve a validade? Vamos lá, Lucas, Jesus falando isso. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 16. Até quando a lei teve validade? Os rituais do judaísmo tiveram validade, a Páscoa teve validade, todos aqueles sacrifícios e sacerdotes, e templo, e todas as coisas mais. Lucas 16. Abra aí a Bíblia, marque esse verso que te ajuda muito quando você for falar do Evangelho da Graça de Deus para as pessoas. Aí Jesus diz: a lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. O que é vigorar? É ter validade. O que Jesus está dizendo? A lei que foi dada por Moisés e os profetas, todos do Velho Testamento, que eles ensinaram, tudo debaixo da lei, tiveram a sua validade até João Batista. Então quem foi João Batista? O precursor de Jesus Cristo, aquele que batizava nas águas do Rio Jordão. Conclusão, o batismo de João Batista era um batismo que estava debaixo de lei ou debaixo da graça? Debaixo da lei. João Batista batizava gentil? Não, ele batizava os judeus ao arrependimento. Então o que ele está dizendo? Que a lei e os profetas tiveram a validade até João Batista. Depois disso, o que vai acontecer? Aí vem Jesus, olha lá. Aí ele diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Por que se esforçar por entrar nele? Porque na lei tudo era por esforço. Então a lei ela teve validade até quando Jesus vai na cruz. E quando ele diz assim, está consumado, e derrama o sangue dele, você vê que o véu do templo, o templo estava em pé, o véu se rasgou de alto a baixo. Esse véu era o lugar que separava os santos dos santos das demais partes do tabernáculo, e ninguém entrava lá. Deus vivia escondido no véu. Ele vivia escondido naquele lugar. Quando Cristo morreu, acabou o véu, Deus saiu daquele lugar e se tornou acessível a qualquer pessoa. Na velha aliança, como que a pessoa se achegava a Deus? Ela podia, ela por si mesma, entrar no Santo dos Santos? Não. Ela dependia de um sacerdote, ela queria fazer uma oferta para Deus. Não podia fazer direto. Tinha que trazer a oferta, pôr na mão do intermediário, que era o sacerdote. Esse intermediário ia representar ela diante de Deus. Era assim, ele não podia entrar no Santos dos Santos direto. Não era permitido, o pecado ainda estava em pé. O preço da transgressão não havia sido pago. A nenhum homem era permitido entrar lá. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Está claro isso? Sim ou não? Então não tinha acesso a Deus. Eles não tinham acesso a Deus. Então esse período veio até a morte de Jesus. Quando ele morre, o véu, a separação caiu, acabou o sistema. E começa-se da cruz para frente o evangelho da graça de Deus. Pedro, Tiago, João, eles tiveram clareza sobre o evangelho da graça de Deus? Não, no começo eles começaram a guardar a lei, eles eram tudo apóstolos de Jesus Cristo, mas debaixo do judaísmo. Então o evangelho começa dali para frente. A lei e os profetas vigoraram até João,
Jesus morre na cruz, começa o evangelho da graça de Deus. Se eu não tiver essa divisão, que é a coisa mais simples, eu não entendo o que é o evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso, meus irmãos? Sim ou não? Então, até onde a lei teve a sua validade, até a cruz, dali para frente, o fim da lei é Cristo. Vamos a outro texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler ali esse verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o evangelho lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. O que é ler quando eles fazem a leitura de Moisés? O ministério de Moisés vigorou até a cruz. Então, quando Cristo está curando enfermos, expulsando demônio, multiplicando pão, andando sobre as águas, ele está debaixo da lei ou da graça? Debaixo da lei. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz. Jesus está cumprindo a lei como judeu, cumprindo tudo aquilo, e na cruz ele vai pôr um fim em todas essas coisas. Então, se a minha mentalidade ficar naquela cultura judaica de Velho Testamento até a cruz, Jesus vai te curar, olha o leproso, olha, Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Leia, veja se ele pregou o evangelho da graça de Deus. Ele veio cumprir a lei, tudo apontava para a lei. Em tudo que ele fazia, ele apontava para a lei. Está claro isso? Então, o que é ler Moisés? Se eu ficar, estou me estendendo, né? Se eu ficar só com as pregações do Velho Testamento, campanha, de onde vem tudo que as igrejas da televisão pregam? Velho Testamento, gente. Eu estou com o véu no coração ainda, na mente. Quando eu me converter a Jesus Cristo de verdade, que é o Evangelho, eu não posso me converter a Jesus Cristo e não ter nada a ver com o Evangelho. Aí o que acontece? O véu é removido, aí se abre, que nem aconteceu comigo e com você, se abre um novo conhecimento, o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E tudo muda na nossa vida. Então o que Paulo pregou? Pregou o Evangelho da graça de Deus. Os Gálatas voltaram as costas para o Evangelho da graça e se envolveram com a lei, tentando alcançar por esforço próprio, por obras da lei, aquilo que foi dado gratuitamente pelo Evangelho da graça. E o que Paulo diz no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É quando eu pego a velha aliança, na ótica de Gálatas, o que Paulo disse, eu pego a velha aliança e misturo com a nova. E fico vivendo nessa mistura. Lei não se mistura com graça. O que é lei acabou na cruz, e a graça começa depois da cruz. Está bem definido isso no seu coração? Então, se eu for procurar a palavra igreja no Velho Testamento, não existe, porque a igreja vem existir depois da cruz. E igreja não é uma denominação com nome, com isso, com aquilo. Não, a igreja são todos os salvos, que creram, que já são salvos, independente de quatro paredes, independente de nome, se é pentecostal, se é anglicana, se é wesleyana, tudo isso aí é organização. A igreja está acima de toda organização. Está bem claro? A igreja surge com a ressurreição de Cristo. A igreja somos nós, santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Quando você está sozinho na tua casa, você é o templo de Deus. Pode adorar a Deus, não precisa vir aqui junto, para dizer eu vou na igreja para adorar a Deus. Não, tudo isso é uma mentalidade que não é o evangelho da graça de Deus. Então nós nos reunimos como igreja para ouvir a palavra, louvarmos, adorarmos, contribuirmos. Mas a igreja é cada um de nós. Vários tijolinhos juntos formam o quê? Um grande templo de adoração ao Senhor. A igreja só surge no Novo Testamento.
E Jesus Cristo disse: sobre esta pedra que é Ele, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, nada, não pode contra a igreja. Por isso que a igreja é um povo liberto, um povo salvo, um povo feliz, que tem entendimento, não precisa culto de libertação, não precisa imposição de mãos, não precisa olhinho, não precisa nada dessas coisas, porque já foi liberta do império das trevas. Então, o que é o evangelho pervertido? Quando eu misturo o velho com o novo e quero viver pela fé nisto. Aí Paulo conclui: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebesse, seja o quê? Anátema. Então, o grande segredo está nisso, nessa coisa simples, entender que a velha aliança acabou na cruz. E que eu não tenho mais nada a ver com os ensinos da velha aliança. Aquilo é judaísmo, história do povo judeu. As formas que Deus se manifestou na velha aliança, agora foram substituídas pela revelação do Deus em carne. Cristo veio em carne, Deus, homem, Deus, e veio revelar o evangelho da graça de Deus para cada um de nós. Ele não vai mais aparecer em sarça, em rocha, em nuvem. Tudo aquilo foi manifestação de Deus na velha aliança. Acabou. Agora na nova aliança ele vem em forma de homem. Nasce como eu e você. Era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Nós não sabemos como essas duas naturezas se fundiram. É a coisa mais gloriosa que existe. Um homem em forma de... Deus em forma de homem. Um homem sendo Deus. Então esse negócio de Jeová isso, Jeová aquilo, para nós, nosso negócio é Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Vocês estão entendendo? Essa linguagem de Deus da velha aliança acabou na cruz, teve o seu significado, mas qual o nome que diante do qual todo o joelho se dobrará? No céu, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo. Então acabou esse negócio de homem de guerra é Jeová, esses louvores do passado, essa mentalidade, acabou para nós. Para nós não serve, nós somos igreja. Puxa, dei câncer em vocês, hein? Então, se eu entender essa divisão, eu sou liberto, vai abrir na minha mente uma nova compreensão, uma nova visão de Deus, tudo novo. Aí eu vou descobrir as riquezas do evangelho da graça de Deus. Foi isso que Paulo ensinou. E Paulo diz que se viesse alguém com outro evangelho, ainda que viesse um anjo do céu, pregar coisas que fosse além, qual a reação da igreja? Seja anátema, seja maldito. E os Gálatas voltaram as costas para a graça de Deus e tentaram se justificar por obras da lei. Paulo vai escrever a carta dele inteira, explicando o grande erro que eles deixaram ser enlaçados por ele. E Paulo vai dizer assim: se eu quiser viver debaixo da lei, eu caí da graça, Cristo não vai me servir para nada. Até que chegamos nesse capítulo 13, estamos há muitos domingos meditando sobre Gálatas. E Paulo diz, vou ler de novo com calma. Ele diz assim, só vou ler o versículo 11 em diante. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora vem o verso bomba aqui, ó. A dinamite de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Como que nós somos resgatados da maldição da lei? Como que Deus não pode pegar as maldições da lei e pôr na nossa vida? Porque ele eliminou as maldições da lei na cruz. Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio. Ele se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Com qual finalidade? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de quem? De Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então,
Vamos dar uma olhadinha na maldição da lei. Vamos lá, Deuteronômio 28, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, começando em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio 28. Nós vamos encontrar aqui as bênçãos e as maldições da lei. Então, no verso 1 até o verso 14, vai falar sobre as bênçãos. De obedecer à lei, você será bendito na terra, você será bendito no campo, são as bênçãos. Mas vamos ler as maldições. Aqui só existia 2 passos aqui, ó. Se você obedecer, vai ser abençoado. Se não obedecer, o próprio Deus vai trazer as maldições, ele vai te castigar. O que eram as maldições da lei? Maldições da lei é uma penalidade, é um castigo quando você falha em obedecer à lei. Era uma penalidade. Deus, o próprio Deus amaldiçoava o povo dele. Se eles obedeciam, Deus abençoava. Se desobedeciam, lá vinha o duro jugo, a mão de Deus trazendo maldições sobre a vida dele. Então vamos ler alguns versos aqui, a partir do verso 15. Deuteronômio 28, 15. Se você for ler os capítulos anteriores, as primeiras tábuas da lei, Moisés desceu do monte, o povo já tinha feito bezerro de ouro, Moisés quebrou tudo aquilo, agora Deus mandou Moisés esculpir novas tábuas, subiu no monte, escreveu de novo lá, agora Moisés traz as tábuas, eles estão reafirmando obediência às leis. Se você for ler tudo isso antes, quando eles concluem tudo que tinha que se concluir, aí vem as bênçãos e a maldição. Verso 15, se porém não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e não do teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje vos ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Olha as maldições aqui, ó. Então vamos recapitular. O que são as maldições da lei? Quando o povo, olha como era duro o Velho Testamento, como era duro. Se falhava, vinha o castigo de Deus. Você vai ver que o povo de Israel inteirinho no Velho Testamento, uma hora era levado cativo, outra hora Deus libertava, outra hora vinha doença sobre ele, outra hora Deus curava. Era um mal-estar, eles viviam num mal-estar, porque toda hora tinha peso e transgressões e fome, e vinham os inimigos, conquistavam a comida deles, levavam a terra, levavam eles presos, aí soltavam o tempo todo, bênção e maldição, não tinha paz. De onde vem essa mentalidade de guerra, de o inimigo, de pesar a mão? Tudo da velha aliança trazida pelas maldições da lei. Então, vou ler de novo o 15. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Olha lá. Maldito serás tu na cidade e maldito no campo. Maldito teu cesto, tua amassadeira, onde eles fariam os pães. Malditos filhos, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, das tuas crias, das vacas, das ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Olha aqui uma coisa, verso 20. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça. Presta atenção nisso aqui. Você pode ver que quem está debaixo de igreja de lei, ele não tem certeza de salvação. Ele vive confuso. Ele vive sempre em ameaça. Se der uma mancadinha, perdeu a salvação. Se não deu o dízimo mês, o pastor vai falar, olha, perdeu a salvação. Se a mulher não pôr aquela roupa santa que eles querem que põe, perdeu a salvação. O homem não sobe no púlpito se não tiver engravatado de paletó e gravata. Vocês estão entendendo? Tudo é ameaça. Se não ficou, não fez a campanha nos 7 dias, falhou um dia, está debaixo de maldição. É jugo e peso o tempo todo. É cobrança o tempo todo, fora as leis que os homens põem dentro das suas organizações. Eu estava ouvindo um pregador, ele é famoso na internet.
Ele estava falando dos puritanos. Os puritanos foram pessoas crentes lá do passado. Eu não vou aqui ficar explanando nada disso. Ele estava dizendo que os puritanos diziam: se você faltou um culto, presta atenção na escravidão. Se você faltou um culto, você tem que reavaliar a sua fé, que você está trazendo vergonha por sacrifício de Cristo. Quer dizer que se você faltou uma vez num culto, você está trazendo vergonha por sacrifício de Cristo. Vocês estão entendendo o peso, o jugo que é colocado? Por isso, todo o povo que está debaixo de igreja de lei, ele está confuso. Ele está inseguro, ele não tem paz, ele entra em depressão, ele entra em medo, ele não tem certeza de salvação. É a mão daí que vem, olha, Deus vai pesar a mão, Deus vai te pôr na cama, Deus vai te retalhar, Deus vai te cobrar, Deus está te cobrando. Daí que vem a confusão. Aí você olha para a mente deles e a maldição, a cabeça está assim, ó. São confusos em tudo aquilo que eles fazem. Se a mulher está dentro da igreja e o marido não vai, a coitada dela, vão pôr tanta coisa na cabeça dela, vai ser uma mulher confusa. O relacionamento dela com o marido, que é incrédulo, que ela tem que ganhar o marido em silêncio, ela vai falar tanta besteira, ela vai pôr tanto jugo, ela vai falar com o pastor ou com a pastora, vão dizer que o marido tem demônio, que tem uma alma de macumba na vida deles. Vai vir confusão, eles vivem debaixo de confusão. Não tem paz, por isso que quando você entende o evangelho, limpa da tua mente todas essas coisas. Você fica livre. Continuando, verso 20 eu vou ler de novo. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Olha lá, verso 22. O Senhor te ferirá. Ó Deus, olha o Deus da velha aliança, mandando doença, pesando a mão, castigando. Olha lá. O Senhor te ferirá com a tísica, febre, inflamação, calor ardente, secura, com o crestamento, ferrugem. Isto te perseguirá até que pereças. 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, perturbação de espírito. Não tem paz. Quem está debaixo de lei, ele vive em guerra. Você percebe? Tudo para ele é uma guerra intensa contra o diabo. É uma guerra, tudo é guerra, estou em guerra, vai cantar, estou em guerra, na luta contra o mal eu estou em guerra. Você não vê o corinho de fogo que eles cantam? A pessoa vive em guerra, tudo é luta, tudo é superstição, meu Deus, ela não tem paz, né? Perturbação de espírito, verso 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não as desfrutarás. 32. Os teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo. Quantas vezes o povo de Israel foram levados cativos, eles foram separados dos pais e mães, e os filhos foram levados cativos. Continuando, os teus olhos verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. Do fruto da tua terra e do teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conhecestes. E tu serás oprimido, quebrantado todos os dias. Vocês estão entendendo a maldição da lei? Verso 38. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Não é demônio não, é gafanhoto mesmo. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados a cativeiro. O estrangeiro que está no meio de ti se levará mais, e tu mais descerás. 45. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. E aí são 14 versos de bênção e 53 de maldição. Vamos lá para o 61 agora, verso 61. Também o Senhor fará vir
sobre ti toda enfermidade, toda praga. Olha, quer viver debaixo de lei? Que não estão escritas no livro desta lei até que sejas destruído. 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, que me deras ver a noite. E à noitinha dirás, ai que me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração, pelo espetáculo que terás diante dos teus olhos. E no verso 68 ele termina as maldições. Vocês estão vendo as maldições? Qual a visão de Deus da velha aliança? É o mesmo Deus? Qual a visão de Deus? Deus tratava o povo com dureza. Obedecia, era abençoado. Desobedecia, era castigado. É daí que vem a mentalidade de Deus castigando. De Deus castigando. Agora, todo esse castigo, leia lá Isaías 53, o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Jesus. O castigo, todo esse castigo da velha aliança caiu sobre Jesus. Cristo foi castigado para que nós tenhamos a verdadeira paz com Deus. Por isso que a cruz é o centro de tudo. Na cruz Deus põe um fim em tudo isso. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos para a nova aliança agora. Vamos lá. Nova aliança, Colossenses 2. Colossenses 2,14, que nós vemos aqui direto. Vai falar justamente isso. O fim de tudo isso. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito de dívida era esse? A velha aliança. A lei. Que era contra nós. Era contra nós. Que constava de ordenanças da lei. O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, removeu 100% inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então, que escrito de dívida? Era a lei, era contra nós, constava de ordenanças da lei, nos prejudicava, era prejudicial. Cristo removeu inteiramente, ele cravou na cruz, ele pôs um fim, tudo isso na cruz. Quando é que vamos acreditar? Então Deus agora não pode ir para antes da cruz, pegar lá a lei e querer vir me julgar pela lei, querer vir me trazer um castigo da lei, da desobediência da lei. Por quê? Porque na cruz Cristo removeu inteiramente a velha aliança, não deixou nada lá, nos era prejudicial, era contra nós, ele removeu inteiramente e cravou, cravou na cruz. Você entende quão poderoso é isso? Por isso que Romanos 10:4 fala o quê? Porque o fim de todo aquele sistema pesado, sistema de castigo, sistema de punição, sistema de doenças, de enfermidades, de loucura, de falta de paz, de espírito perturbado, o fim de todo esse sistema acabou na cruz. Acabou por inteiro. Deus não se relaciona comigo com coisas que Ele estabeleceu antes da cruz. Qual o relacionamento de Deus comigo? Com a nova aliança. Deus se relaciona comigo através da nova aliança. Ele não se relaciona comigo mais através da velha aliança. Acabou, aquilo para Deus encerrou, nós falamos isso direto. Como Deus se comunica comigo? Ele vem para mim com o evangelho da graça de Deus, porque Ele pôs um fim em tudo aquilo. Vocês estão entendendo? Então não adianta eu querer me relacionar com Deus baseado numa aliança falida que Ele mesmo pôs um fim. Eu saio da graça e volto para uma coisa que foi falida, que o próprio Deus pôs um fim. Eu vou estar me relacionando com Deus ou com a escravidão? Com a escravidão. Atraindo maldições para a minha vida. Presta atenção.
O Evangelho da Graça, você aprendeu os pontos básicos do Evangelho da Graça, você pode até falar isso com os outros. Mas o Evangelho da Graça, enquanto você não tiver domínio, sabe o que é ter domínio? Você não entra no teu carro, você dá partida, se for automático é só acelerar, faz tudo direito. Você tem domínio sobre o carro, porque você conhece tudo sobre ele ali dentro, como ele funciona. Se não tiver domínio sobre as cartas de Paulo, precisa ter domínio sobre Gálatas, sabê-la 100%. Conhecer o Efésios, conhecer Colossenses, conhecer Hebreus. Se não tiver domínio sobre as cartas de Paulo, ainda eu tenho insuficiência de conhecimento. Por isso que o Evangelho é uma coisa a ser trabalhada, carta por carta, ensinada, revista, ensinada, revista, ensinada. Depois de uns anos, aquilo vai estar tão construído dentro de você, que você se torna uma pessoa indestrutível na tua fé. Indestrutível, não tem mais medo, nunca vai se passar qualquer pensamento que Deus te abandonou, que perdeu a salvação, que nada, você se torna uma pessoa tão forte por dentro, porque o conhecimento do Evangelho da fé equilibra o teu mundo emocional, equilibra o teu mundo mental. Entende isso? Você não precisa de cura interior. Põe a mão, ai, Deus visita as emoções dela em nome de Jesus. Vai arrancando a tristeza, pondo a alegria. Tudo fracassado, oração de fracassado. Quando você conhece o Evangelho da Graça de Deus, é um antídoto que te põe em equilíbrio emocional tão poderoso, que você se torna uma pessoa tão equilibrada pelo conhecimento, maduro, inteligente, que conhece a verdade, indestrutível. Pastor, quer dizer que eu não vou ficar gripado? Vai. Você está na carne, quer dizer que eu não vou ter dor de barriga? Come um monte de coisa à noite para ver se vai até dormir. Aí fica tendo pesadelo, vai falar que é revelação de Deus, é a congestão que você está tendo lá. Comer uma pizza inteira, tomar uma coca de 1,5 litro, vai ter visões. Estou vendo, Senhor, eu estou vendo uma nuvem negra para cima de mim, eu estou com sede, Senhor, está lá, cara, uma pizza fazendo digestão com um tubo de coca. Mas você se torna maduro, você entra na paz de Deus, não tem mais objetorado, não tem mais praga na tua cabeça, não tem mais ninguém te cobrando, te apertando, te amaldiçoando, exigindo, você saiu do sufoco. Por isso que eu preciso trabalhar muito nas cartas de Paulo. Não adianta ficar estudando coisas de ponta a ponta na Bíblia. Isso aí é para os teólogos. Você vai se matar. Quando você terminou uma coisa, você já esqueceu tudo. Não ficou fundamento algum no seu coração. Tem que pegar cada carta de Paulo. Cada ponta a ponta. Quer fazer uma igreja ser forte no mundo emocional? Pega as cartas de Paulo. Ponta a ponta, cada uma delas depois volta, depois vai tecendo, é que nem tecer um tecido, vai fazendo isso, a pessoa vai crescendo, amadurecendo, crescendo, amadurecendo, crescendo, amadurecendo. Aí, quando você encontrar aqueles irmãozinhos lá do passado, aquela gente abençoada, querida, quando você fala da graça de Deus para eles, eles olham para você, eles estão no outro mundo ainda, eles não entendem nada. Aí você fala, olha de onde eu vim, olha como estava a minha cabeça, olha em que eu cria, que mistura, eu vivia numa mistura sem saber. Então na cruz, meus irmãos, ele acabou com tudo isso. Agora vamos, para nós finalizarmos, vamos voltar em Gálatas 3, volta lá. Gálatas 3. Vamos ler o verso 11 de novo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo, ele vai viver por aquilo que ele acredita. Sua vida é aquilo que você acredita, o conhecimento que você tem. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora olha o que ele diz. Olha o verso dinamite, prazeroso, doce, gostoso de ouvir, de mastigar, de comer. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi possível isso? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, quando Cristo está ali na cruz,
Tem aquela passagem em Mateus, Marcos, Lucas e João, fala assim: meu Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas para ele ali, e ele se sentiu desamparo, porque ali na cruz, ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Quer ver? Vamos lá em João. João, capítulo de número 3, mas nós vamos voltar em Gálatas. Vamos ver um retrato que Jesus mostra lá da velha aliança, só para ilustrar isso que nós estamos falando. João, capítulo de número 3, depois que ele falou sobre o novo nascimento com Nicodemos, vamos ler verso 14. João 3,14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, está lá em Números 21, depois você leia lá. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Jesus agora ele vai lá na velha aliança, naquele acontecimento lá com Moisés, Números 21. O que aconteceu em Números 21? O povo se revoltou contra Deus, contra Moisés, contra o maná que caía dos céus, e estava revoltado com aquela vida de deserto que Deus havia levado eles para lá. Então o que Deus fez? Deus mandou um monte de serpentes venenosas e começou a morder o povo, e o povo começou a morrer. Aí o povo viu a grave rebelião que eles tiveram contra Deus. Moisés, faça alguma coisa por nós. E Moisés foi interceder pelo povo, e Deus falou assim para o povo: olha, você faz agora uma serpente de bronze que brilha. Você sabe que o bronze brilha. E põe no meio da congregação. Toda pessoa que for mordida pela serpente venenosa, tiver com veneno no corpo, se ela só olhar para a serpente de bronze, ela vai ser curada, o veneno vai ser neutralizado instantaneamente. Então, se alguém era mordido lá em Deuteronômio 21, ou Números, agora eu me confundi, e tivesse com o veneno no corpo, passando mal, se ele olhasse para a serpente de bronze, ele ia ser curado instantaneamente, o veneno ia ser neutralizado. Agora aqui Jesus está dizendo, da mesma forma, lá no passado, volta lá, não aconteceu isso no passado, eu vou ser levantado da terra, eu vou para a cruz, para que todo que olhar, que crer, ele não era curado instantaneamente lá, olhando para uma serpente de bronze. E quem olha e crer em Jesus Cristo, o que foi para a cruz, a obra da cruz, instantaneamente, é um liberto, é um curado, é um livre. Você acredita nisso? Então ele falou: Deus, por que me desamparaste? Porque ali na cruz ele foi feito maldição. Não é? Você pega uma esponja sequinha, põe assim na água, o que ela faz na água? Ela absorve aquela água, sai pesada. É como se Cristo absorvesse toda a maldição, os pecados ali, ó, e ficasse inchado com tudo aquilo, e o pecado fosse julgado na cruz. Se lá eles olhassem para a serpente e eram curados instantaneamente, aquele que crê em Jesus Cristo na cruz, a serpente, feito maldição, instantaneamente é salvo, liberto, curado, abençoado. Vocês estão entendendo? Isso é o poder da obra da cruz. O poder é a obra da cruz. O poder é o conhecimento que chega na minha mente daquilo que Cristo fez na cruz. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? O Evangelho é o poder de Deus, é o poder é um conhecimento. Poder não é gritaria, tremedeira. Isso é o poder da carne, do falso evangelho. O poder é um conhecimento que chega em você. E você conhece, é o poder da tua salvação. O poder se manifesta na tua mente, no teu entendimento, na tua sabedoria. Só de olhar para a serpente de bronze eram curados. Quando eu olho para a cruz, creio, entendo instantaneamente o efeito disso. Vem para a minha vida e se cumpre na minha vida. Por isso que eu digo, todos nós somos libertos. Todos nós somos salvos. Ninguém destrói isso. Ninguém desfaz isso. Nem diabo, nem macumba, nem inveja, que a turma põe superstição em todo mundo. Nada pode nos tocar porque nós somos salvos. É o poder de Deus na nossa vida.
E quem crê assim anda firme, não tem, vai sofrer, vai passar luta nessa vida, vai passar, a gente tem familiar, tem problema financeiro, passa o que todo mundo passa, mas andamos pela fé, corajosos, sem medo, firmes, maduros, e não vem com conversa da velha aliança para cima de nós, que aqui bateu, caiu. Então Cristo nos libertou de toda maldição, as maldições acabaram-se. Maldição está do lado de lá, nós estamos do lado de cada cruz. Nós somos o quê? Deus abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos os benditos de Deus, os abençoados de Deus. Maldição para nós, nunca mais. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela oração simples. Senhor, que a Tua palavra alcance muita gente. Nós não estamos aqui para nós, Senhor. Nós estamos aqui para as pessoas. Este grupo de pessoas que estão aqui, nós somos juntos, trabalhando para que outros longe alcancem o conhecimento simples do Evangelho da graça de Deus. Assim cremos que esta palavra vai alcançar hoje muitas pessoas longe e acordarão e se despertarão para a verdade. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Vamos